Nesta manhã a gente está trabalhando com o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E nesse mandamento, a única razão de os 10 mandamentos terem qualquer tipo de obrigação irrevogável ou autoridade sobre nós é que há um Deus que nos criou, nos formou e nos ama e tem direito sobre nós. Na ideia de como guardar o primeiro mandamento, a primeira resposta que a gente viu deve ser adorar a Deus exclusivamente. A segunda resposta é afastar-se de toda idolatria. E a terceira é voltar-se unicamente para Cristo. A primeira parte dessa resposta a gente trabalhou no domingo passado, que era adorar a Deus exclusivamente. Hoje a gente vai ver a ideia claramente de que não pode, de forma alguma, a gente colocar no nosso coração a idolatria. Não pode ela permanecer de forma alguma. Eu queria dizer algo, que esse é dentro dos estudos que eu estava lendo, dizer claramente: porque a idolatria é o problema tratado com mais frequência nas Escrituras. Por que será? Porque a idolatria é o problema constante na Escritura Sagrada que os autores bíblicos, ou no caso o próprio Deus, bate em cima dela. Alguma ideia, Luzia? Porque a idolatria é o problema que é mais tratado nas Sagradas Escrituras. Tem ideia por quê fala-se tanto da idolatria nas Sagradas Escrituras com tanta frequência? Não, nas Escrituras. Sabe por quê? Tem alguma resposta? Não sei, eu estou te perguntando. Fala, Júlio. O autor realmente ele não coloca uma resposta definitiva sobre esse processo de idolatria. Mas uma coisa se pode concluir: porque a Escritura fala tanto de idolatria por toda ela. E não é só no Antigo Testamento, no Novo Testamento é muito forte. E o autor ele diz claramente que é porque esse é o nosso maior problema. Se fala tanto nisso, é porque esse é o nosso maior problema. E a gente vai tentar ver de uma maneira, assim, em termos bíblicos, se a gente pudesse colocar, definir idolatria, seria assim. Um certo autor, ele disse assim, Ken Sande, escreve: em termos bíblicos, um ídolo é alguma outra coisa que não Deus, na qual empregamos nosso coração, nos motiva, que nos controla ou nos governa, ou a qual servimos. Então, o ídolo é aquele que o nosso coração se emprega, ou seja, se volta para ele. Esse ídolo nos motiva, esse ídolo nos controla, esse ídolo nos governa e, por final, esse ídolo faz com que a gente o sirva. Vamos ver alguns versículos a respeito disso.
e depois a gente vai entrando na idolatria propriamente dita. Lucas capítulo de número 12, verso de número 29. Lucas 12, verso 29. Se você achou, pode ler. Doze, 29? Então pode ler. Ou seja, empregamos o nosso coração. Ele diz ansiedade pela solicitude pela vossa vida, sobre o que haver de comer, sobre o que haver de beber. É como se o nosso coração desejasse a respeito dessas coisas mais do que qualquer outra coisa. Por isso Jesus ele fala, disse, não andeis ansiosos, nem por o que haver de comer, nem por o que haver de beber, nem tampouco pelo que haver de vestir. Ele trazendo a ideia de que comer é bom, beber é bom, se vestir não é bom. Mas todas essas três coisas que são tão básicas na nossa vida, e muitas vezes a gente faz isso da forma automática, não é não? A gente não pensa no café da manhã. É mais fácil a gente pensar sobre o almoço, sobre a janta que fazer, mas o café da manhã quase sempre é a mesma coisa. Tem sempre o pão, tem sempre o café, para quem toma café. É tão normal e tão natural a respeito disso. A mesma coisa da gente pegar uma roupa da nossa casa, a gente toma um banho e veste a primeira roupa. A primeira roupa é a única roupa que a gente usa sempre em casa, não é não? Na maioria das vezes não é isso. Dificilmente a gente fica trocando, pelo menos eu falo pelos homens, né? Os homens dificilmente ficam trocando uma roupa dentro de casa. É a mesma roupa, tipo, o mês inteirinho. Se brincar, fica o mês inteirinho. Porque é isso, você não pensa, está no automático. Não é verdade? Não é assim que se faz? Assim como comer, assim como beber, assim como se vestir é no automático. Deus ele estava dizendo uma coisa muito impressionante, porque além da gente ter aquilo que a gente já tem, muitas vezes o nosso coração se perturba a respeito, será que eu vou comer amanhã? Será que eu vou ter aquela comida que eu quero? Será que eu vou poder comprar a roupa que eu preciso porque está chegando aquela festa? Porque está chegando o aniversário da igreja? Porque está chegando o aniversário da minha família? E aí eu olho para o guarda-roupa, aí a gente volta de novo para o guarda-roupa, porque a roupa do dia a dia já não é mais suficiente para nós. Então a gente olha para o guarda-roupa e diz, eu não tenho nada para vestir, tem 300 roupas ali. O que Deus está dizendo para nós é que o nosso coração muitas vezes se vira para essas coisas como uma forma de desejo, de deleite, como uma forma de satisfação. Eu tenho um tio que ele tem alguns problemas, essa família. É uma família de Deus. Busca o Senhor. Mas ele disse, ele come uma comida hoje, no máximo ele come amanhã essa outra comida. Depois não come, vai para o lixo. E nessas situações, isso vai se desdobrando. Porque às vezes ele olha para a casa dele e os móveis dele já estão antigos e ele não vê mais coisa bonita. Então o que é que ele faz? Compra tudo novo. E nessa vida dele, hoje ele já está há mais de 70 anos. Nessa vida dele, ele chegou a ter uma dívida de mais de 100 mil reais. Quando o pai dele faleceu, deixou uma casa num apartamento lá em São Paulo, e foi dividida a herança. Uma casa extremamente cara. Com o dinheiro daquela casa, ele conseguiu amortizar a dívida dele e comprou mais outras coisas para dentro da casa. Solicitude pela vida. Eu estou colocando isso porque eu conheço de perto. E se você conversar com ele, é um homem temente a Deus. É um homem que gosta de Deus, um homem que ama o Senhor. Mas tem falhas na sua vida. Falhas sérias na sua vida. E essas falhas apontam exatamente um ídolo que está no nosso coração.
E o que Jesus está dizendo aqui, que as coisas tão simples e básicas que nós deveríamos ter, e que Deus provém para a gente, se a gente tem uma solicitude maior do que deveria, é sinal que um ídolo está entrando no nosso coração, e ele está se satisfazendo com o nosso desejo, de maneira que o nosso coração passa a se empregar por ele. De maneira que agora a gente não é mais satisfeito com o nosso soldo, com o nosso salário. Então a gente vai precisar trabalhar um pouco mais para ter aquilo que a gente quer. E eu não estou falando de uma ideia de aumentar ou melhorar a nossa vida. Eu estou mostrando que a gente não se satisfaz com o que a gente tem. Não é a ideia da gente buscar o melhor, é a ideia de que o que a gente tem agora, para a gente não basta, não nos agrada, não nos satisfaz, porque o nosso coração não está em Deus. Porque quando o nosso coração está em Deus, a gente está contente com aquilo que a gente tem. Contente não significa ser acomodado. Mas eu estou agradecido a Deus por até aqui. Dali em diante, eu vou correr se Deus me der condições. Se Deus me der possibilidades, se Deus me der força, eu vou conseguir mais, conforme a graça que Deus nos der. Mas se Ele não nos der, eu não vou pirar a minha cabeça e desenfreado buscar algo que o Senhor não deseja. Abra 1 Coríntios capítulo número 10, verso de número 6. Quem achou pode ler. O apóstolo Paulo está fazendo uma recapitulação do que aconteceu em Israel, na terra, no deserto. Quando o povo começou a desejar coisas e cobiçar coisas, ou seja, coisas que Deus não queria que eles cobiçassem, o seu coração ficou cada vez mais desejoso por isso e levou eles à ganância. E sabe que eles mais, dentro dessa, se você ler o capítulo número 10, ele vai retratar algumas quedas de Israel. E uma das quedas foi que eles disseram assim mesmo: porventura Deus não vai nos dar comida, só tem esse maná para nos dar. Esse maná que desce do céu todo dia, só isso. A gente não vai comer mais nada. Me lembro do Egito, quando a gente tinha cebola, tinha alho, tinha pimentão, tinha isso, tinha aquilo outro. A gente era escravo. Eles não disseram. Eles só lembraram daquilo que desejavam. Mas não esqueceram que em troca do alho, da cebola, dos pimentões e dos tomates, eles eram escravos. Mas quando a gente só tem um desejo pela nossa coisa, a gente não se importa em ser escravo. E é isso que a idolatria faz no nosso coração. A gente passa a cobiçar coisas e essa coisa se torna realmente nosso Senhor e nós nos tornamos escravos daquilo que a gente passa a servir. E nesse caso, quando Israel ele falou isso, ele disse algo interessante, porque ele disse assim, o Senhor falou para ele, disse: amanhã, a essas horas, vocês vão comer carne até tirar do nariz de vocês, até saltar pelo nariz de vocês. E o Senhor disse, e o povo disse: pode porventura o Senhor abrir as janelas dos céus e derramar carne desse jeito? Pode ser assim? Era um nível totalmente de incredulidade. E nesse nível de incredulidade, quem falou isso, sabe quem? Moisés. Homem que viu muita coisa de Deus. Mas ele estava tão pressionado pelo povo, pela murmuração do povo, que isso contaminou seu coração. O Senhor vai trazer carne nesse deserto. E aí ele vira para o povo assim: vocês vão comer carne até sair pelo nariz de vocês. E o povo repete: pode porventura o Senhor nos dar carne desse jeito? No dia seguinte a carne veio, as cordonizas voavam por 1 metro, eles pegavam, matavam e comiam. Quando eles começaram a comer, a Bíblia declara que 3.000 pessoas morreram. Porque eles só quiseram satisfazer o seu próprio desejo.
Não se lembraram de nada, mais ninguém. Pegou a carne e saiu comendo, como se essa fosse a última refeição deles, e foi a última refeição deles. O que a gente está mostrando aqui é que a idolatria ela é tão forte, que ela toma níveis básicos da nossa vida. Pode falar. Escravo da novela. Isso é só um dos detalhes. Não, é de dentro, é de fora, é de qualquer lugar. Mas é verdade. Ele nos motiva. 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 5. O ídolo também faz uma coisa com o nosso coração, nos motiva. Pode ler, quem achou? 1 Coríntios capítulo número 4, verso de número 5. O que quando Cristo vier, Ele vai fazer o quê? Ele não só vai revelar as coisas ocultas das trevas, ou seja, tudo que os homens fizeram de errado nas suas vidas, mas Ele não vai somente revelar aquilo que eu fiz de errado, ou aquilo que você fez de errado. Ele vai revelar o motivo que levou você a fazer aquilo que é de errado. Porque muitas coisas que a gente sabe é que a gente faz alguma coisa de errado, e muitas vezes a gente esconde os motivos pelos quais estamos fazendo o errado. E não somente isso, até mesmo fazer o certo. Tem motivações erradas nesse processo. E por isso Deus está dizendo que Ele vai revelar um motivo. E a idolatria é um dos que motiva a gente a fazer alguma coisa certa ou também fazer uma coisa errada. Mas o motivo está na idolatria. Ela nos controla ou nos governa. Salmo 119, verso 133. Que não me domine iniquidade alguma. O ídolo faz exatamente conosco isso, nos domina. E por último, a qual servimos? Mateus 6, verso 24. Ou seja, Cristo está colocando entre dois senhores. Ou você vai chegar a um e aborrecer o outro, ou você vai amar um e desprezar o outro. Os dois senhores que ele coloca vai ser Deus e Mamon, Deus e as riquezas. Dentro dessa idolatria, ele está mostrando exatamente isso. Nós prestamos um serviço a isso. E aqui, Calvino ele diz uma coisa que isso se repete todo o tempo, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, uma fábrica que produz ídolos, uma fábrica que leva a gente a amar, a desejar, a estar, a ser controlado por esse ídolo que nós mesmos geramos em nosso coração. E
E nesse ponto, dentro das Escrituras Sagradas, há vários pontos que ela pontua a respeito dessa idolatria. E nessa idolatria em que nós caminhamos, muitas vezes a gente tem que parar e pensar exatamente por que a gente caminha tanto nessa direção. Qual é a razão pela qual a gente leva o nosso coração a ir para esse lado da idolatria? E aqui eu queria abrir um texto com vocês, Isaías, capítulo de número 44. Vamos ler do verso de número 13 ao verso de número 20. Isaías 44, versos de número 13 até o verso de número 20. Diz assim: O artifício em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem. Alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem, que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou carvalho, fazendo a escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Como parte de sua madeira, se aquenta e coze o pão. E também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei, e cozi pão sobre suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o ilude, de maneira que não pode livrar da sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em quem confio? O que Deus ele começa a retratar é a idolatria na sua loucura. Porque ele diz que esse homem ele plantou uma árvore, e ele escolheu um cedro, um cipreste, e plantou uma árvore. Essa árvore começou a crescer. Crescida agora aquela árvore, ele corta. Parte dela vai se aquecer. Lembre, nós não estamos em energia elétrica. Precisamos de madeira para cozinhar, não temos gás. Precisamos de madeira para nos aquecer, e a gente está em tempos de frio. Então esse homem, ele pega dessa madeira que ele plantou e disse: vou me aquecer. Corta, faz a sua fogueira e se aquece. Nessa mesma fogueira, ele faz o seu pão, ou seja, o seu alimento. Ele cozinha a sua carne, cozinha seu arroz, cozinha a sua comida. Mas outra parte dessa madeira, ele começa a esculpir e faz um homem, faz uma imagem. E aí a Escritura diz assim mesmo: agora ele nem entende que parte dele que ele plantou, que ela cresceu, e que parte dessa madeira ele usa para se aquecer e parte para fazer o seu alimento. Ele se prostra e diz: esse é o meu Deus. Um Deus que o quem? Que as suas mãos fabricaram. E a loucura dele nesse texto, que é o próprio Deus falando, o verso de número 20 é o terrível. Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o ilude, de maneira que não pode livrar sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em quem confio.
O texto ele é tão claro que ele chega ao ponto: o homem está se apacentando de cinzas. O que é se apacentar de cinzas? O que o texto está querendo dizer, se apacentar de cinza? Tem ideia, Alessandro? Clarice, o que é se apacentar de cinzas? Tem não? Tiara? Irmão Jair? Bora, irmão Jair. Que é morto. Se apacentar de cinzas. Há uma expressão em Israel que quando uma pessoa morre, ele jogava cinza sobre suas cabeças. E essa era a única forma de, de extravasar todo o seu sentimento de dor e pesar por causa daquele ente que se foi. Apacentar de cinzas é exatamente isso, não tem valor. Alguém que produziu um ídolo no seu coração e acha que esse ídolo vai satisfazer o mais profundo dos seus desejos. E não importa qual é o ídolo que a gente coloca no nosso coração. O importante é que você vai estar se apacentando de cinzas. Só que sabe qual é o grande problema disso? É que a gente acredita que esse ídolo vai satisfazer. E quando a gente acredita nesse ídolo, o texto termina dizendo assim mesmo: o seu coração enganado o ilude. A gente está se apacentando daquilo, a gente está servindo aquilo, a gente está adorando aquilo, a gente está buscando aquilo com todo o nosso coração. E não importa o que os outros digam, não importa o que Deus diga. Tudo que a gente quer é que aquele ídolo satisfaça o nosso coração, porque a gente acredita que esse ídolo vai satisfazer. E ele diz: o nosso coração enganado nos ilude. E aí ele termina o texto dizendo: de maneira que não pode dizer a sua alma, não é mentira aquilo em que confio. Ou seja, é verdade. O que eu confio é verdadeiro. Os meus sentimentos por isso é muito verdadeiro. É verdadeiro. E aqui, a respeito desse texto 1, eu acho que foi Augusto Nicodemos que escreve, não, foi o Mauro Master. Ele escreve a respeito desse mesmo texto de uma maneira moderna. Vocês veem, o homem plantou um carvalho, uma madeira, e cortou a árvore, se aqueceu e fez comida, e depois fez um Deus, correto? Ele pega esse texto e transforma na era moderna, como a idolatria está surgindo diante de nós, sob os mesmos padrões, só que de maneira tecnológica. Ele diz assim: percebe a ironia da situação? Um homem planta a árvore, e da mesma árvore que plantou, tira lenha para aquecer o pão e fazer um ídolo. Depois faz um pedido: livra-me. Diríamos, olhando para este homem, que tolice. Então ele diz: pois hoje a situação não é tão difícil, não tão diferente, ainda que seja mais sofisticada. Hoje não mais plantamos uma árvore, reflorestamos. Quando cortamos nossas áreas reflorestadas, o fazemos com grandes e potentes máquinas. Depois disso, enviamos o produto por meio de sistemas de transportes a fábricas, que refinam o material e finalmente produzem um papel. Vocês sabem que papel vem da celulose, celulose é madeira. Nele imprimimos de tudo: nossa cultura, nossas ideias, livros, jornais, revistas, nosso idolatrado capital, cédulas, cheques, promissórias e títulos. Em resumo, com grande sofisticação, o homem moderno faz o mesmo que aquele homem primitivo mencionado em Isaías 44.
Ou seja, no final das contas, a gente ainda continua cortando madeira, nos aquecendo, comendo e ainda idolatrando. Porque o dinheiro está ali proveniente da madeira. As revistas, os jornais e as mídias provenientes disso. Esses tais recursos levam a gente ao processo de idolatria. E eu queria poder falar algumas coisas a mais a respeito disso e sobre a idolatria do século de número 20. Esse século o autor Richard Case, ele diz que a idolatria ela é de uma maneira muito sutil. E por ela ser muito sutil, ela é extremamente perversa. Porque toda sorte de coisas são ídolos em potencial. Toda sorte de coisas. Toda. A idolatria não pode envolver negações explícitas da existência de Deus ou de seu caráter. Ou seja, algo que eu goste, não necessariamente eu posso dizer Deus não existe. Aquilo que eu me apego em idolatria, não necessariamente eu posso dizer que o caráter de Deus não presta, ou alguma coisa desse jeito, ou Deus não existe. Não, não é desse jeito. Ela pode vir também na forma de um afeto excessivo a algo que, em si mesmo, é perfeitamente lícito. Um ídolo pode ser um objeto físico, uma propriedade, uma pessoa, uma atividade, uma posição, uma instituição, uma esperança, uma imagem, uma ideia, um prazer, um herói. Qualquer coisa que possa substituir Deus. Então vocês percebem que existe uma gama de coisas. E que dentro dessa gama de coisas, nosso coração vai se dirigir para determinadas coisas que nos satisfaz. Como o Licite falou, para muitos a novela era um grande ídolo. Mas teve pessoas que nunca gostou de novela. Não é verdade? Para outras pessoas, o videogame é um grande ídolo. Para tudo. Vou voltar de novo para a minha família. Minha família é uma maravilha para me dar conselhos assim de coisas erradas, né? É minha família, eu posso falar. Não estou nem aí para de vocês. Só não vou falar o nome porque ele pode vir aqui de novo. De novo não, pode vir algum dia aqui. Hoje ele está afastado. No início do casamento dele, ele sempre foi muito apaixonado por videogame, desde criança. Desde criança. Fissurado por videogame. Negócio de ficar fechando, zerando, né, game, né? No tempo do que era o Atari, né? Os antigos Atari. O negócio evoluiu, né? A tecnologia está lá em cima. Então ele casou. Ele passava 2 horas brincando. Ele não tinha outros vícios. Era igreja, casa, o trabalho dele, que ele era militar. Voltava, tinha sua esposa, normal. E ele dizia que o tempo de lazer dele era o videogame. Ele não saía para jogar bola, não saía para fazer nada. O tempo de lazer dele era o videogame. E essa esposa dele, ela ficou meio enciumada com o tempo que ele destinava para o videogame. E o que é que ela foi fazer? Foi tentar quebrar o ídolo dele. Não terás outros deuses diante de mim. Você acha que é o que essa palavra? Você acha que essa palavra é só para mim? Só para você que é a igreja? Quando o ídolo se transforma no teu Deus, ele não vai querer outros deuses diante dele. Ele vai exigir exclusividade. Quando ela tentou fazer isso, ela disse, faz isso, que eu te parto no meio. E ele não era de 2 palavras. Ele nunca bateu nela. Rapaz extremamente manso. Nervoso, mas extremamente manso. Faz isso, que eu te parto no meio.
Naquele dia, ela entendeu que esse ela não podia tocar. Verdade é que ele não passa todo o tempo jogando videogame. Mas quando ele tira para jogar, ninguém toca nele. E isso mostra uma devoção nossa por alguma coisa que nos controla. Alguma coisa que a gente é capaz de fazer o mal para outro por causa do nosso ídolo. Não terás outros deuses diante de mim. O ídolo vai exigir esse mandamento em nosso coração. Porque todos os mandamentos, 10 mandamentos, eles se transformam em mandamentos em nosso coração, mesmo que nós não obedeçamos a Deus. A gente vai obedecer esses mandamentos porque está no nosso coração. O ídolo força a gente a fazer isso. E não tem ninguém que volte atrás. É por isso que a idolatria é uma coisa tão perversa que destrona Deus, o controle de Deus, a vontade de Deus, o senhorio de Cristo, tudo por causa desse ídolo. Porque esse ídolo é o que nos satisfaz. E o pior é que a gente justifica esses ídolos. Eu não jogo bola. Eu não vou para a malhação. Eu não vou com meus amigos beber alguma coisa. É só isso que eu tenho. Cristo falou, ou melhor dizendo, Davi falou. Mas isso é interpretado claramente por Cristo. Não tenho outro bem além de ti, no céu, em quem eu mais desejo. Só ti, só tu somente. Não tenho outro bem além de ti. Na terra, em quem eu mais desejo, só o Senhor. E esse ídolo vai desejar isso. Ele vai forçar isso. E o nosso coração iludido não vai acreditar que a gente tem um ídolo no nosso coração. Mas ele já nos governa. Ele nos prepara para a chegada dele. Sabe quando vem uma pessoa na sua casa? Agora eu vou tomar a minha pessoa, né? Tem que tomar alguma coisa boa. Se eu fosse qualquer pessoa, era tranquilo. Mas para vocês eu não sou qualquer pessoa, eu sou o pastor de vocês. Então, ao dizer que eu vou na casa de vocês, é rápido vocês prepararem a casa de vocês para me receber. Não é verdade? Não é que seja ruim, mas é a forma que vocês têm de me honrar e ter alguma coisa. Não, nem que seja um caldo, um suquinho, alguma coisa, eu tenho que dar para o pastor. Se ele chega desprevenido, aí o negócio piora, né? Pastor, não tem nada, não, mas fica aqui com a gente, está tudo bem. Não que eu me importe com isso, eu me importo mesmo. Brincadeira. Mas o que eu estou querendo te dizer é que quando o ídolo está no nosso coração, é a mesma coisa que a minha pessoa chegando. Vocês sabem que eu estou chegando e vocês vão preparar essa casa para isso. Eu não estou dizendo que vocês me fizeram como ídolo, mas o teu ídolo, quando você sabe que está chegando a hora desse ídolo, de eu te encontrar, eu me preparo para ele. Eu me preparo para ele, eu ajeito as coisas para que quando ele chegue, ele se sinta à vontade. E isso é terrível para nós, porque a gente vai ajeitando todo o nosso tempo, organizando tudinho, para tudo estar perfeito quando ele chegar, quando eu sentar e me deleitar com esse ídolo. Seja o que for, uma novela, não, vai começar a minha novela. O jogo de futebol, não, vai começar o jogo de futebol. Não, agora é a hora do videogame. Não, agora é a hora da brincadeira. Não tem espaço. O tempo já foi destinado e já foi separado. Não tem duas vezes. É o meu prazer, é o meu desejo, é aquilo que eu quero. O meu coração está iludido por isso e se agarra nisso. E não haverá outros deuses além desse desejo. Não haverá. Ele diz uma coisa, João Calvino também: o mal em nosso desejo, caracteristicamente, não repousa naquilo que nós queremos, mas em o querer muito. Não é só o fato de eu querer uma família. Talvez é o querer muito a minha família. Leve-me a tomar decisões fora daquilo que Deus determinou para mim. Não é o querer trabalhar. Não é o querer ter que ganhar dinheiro. É o quanto eu quero ganhar de dinheiro.
leva-me a tomar decisões que vão fortalecer o meu ídolo. Aí a pergunta que a gente tem é: quando um desejo, quando realmente alguma coisa natural, que não tem mal em si mesmo, se torna um ídolo nosso? Como eu consigo detectar que realmente aquilo que eu estou desejando está exageradamente maior do que deveria ser? E essas perguntas, amados, o próprio autor ele diz que é extremamente difícil, e eu concordo. Ela é extremamente difícil porque você está num limite. Quanto àquilo que eu desejo ardentemente acima daquilo que eu deveria desejar. E ele diz que a gente tem que fazer algumas perguntas para que esse desejo possa estar realmente dentro de uma faixa, num espectro que a verdade de Deus possa incidir e a gente possa contemplar que ele é um ídolo ou ele é apenas um desejo normal e natural. Tipo assim, eu preciso trabalhar, cara. Se eu não trabalhar, eu não tenho que colocar comida na minha casa. Então eu tenho que trabalhar. Está dando para entender? Então ele diz assim, algumas perguntas. Primeira pergunta: por que eu quero isto? Aquilo que você está desejando, por que você quer isso? Aí talvez você diga: porque eu gosto disso. E então ele diz assim mesmo: tá bom, você gosta. O que é que eu gosto? Eu gosto de bolo de chocolate. E você quer que eu goste? Eu gosto de ter um marido. O que é que você gosta? Eu gosto de ter filhos. O que é que você gosta? Eu gosto de ter uma casa própria. Eu gosto disso. Tem alguma coisa de errado em cada um desses pontos aí que eu falei? Família, filhos, namorado, trabalho. Tem nada, né? O que eu gosto? Tá. Essa é a tua primeira pergunta. Você já tem a tua primeira resposta. Eu quero isso porque eu gosto disso. Eu acho que isso é bom para mim. Tem nada de errado, até aí a tua resposta. Agora começa as perguntas que vão levar a gente a tomar as decisões corretas a respeito desse objeto, dessa pessoa que a gente colocou, e se verdadeiramente a gente está com um amor excessivo por ela. Ele diz: vamos supor que Deus te dê aquilo que você quer. E aí então ele diz: qual será a sua reação se eu não conseguir o que eu quero? E se eu conseguir e for me tomado? Qual é a tua reação? Ou seja, qual é o proveito do meu desejo? Se ele me é negado, o que acontece com o meu coração? Continuarei apaixonadamente procurando conformidade com Cristo? Ou me cercarei de autopiedade, amargura, malevolência ou queixumes, que na verdade murmuração que se volta exatamente contra Deus? Ou seja, no dia em que Deus te der uma coisa, ou no dia que Deus não quiser te dar essa coisa, como é que vai estar o teu coração diante de Deus? Se te negar o teu desejo, Angelina, se Deus negar o desejo que você quer, e que só você sabe que Deus quer, e só tu e Deus sabem o que você quer, o dia que Deus disser: para ti não é isso, como é que vai ficar? Espera aí. Vai ficar chateada? Mas o que tu vais fazer? Só isso? Vai abandonar Deus? Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Porque um ídolo não é uma coisa que a gente abandona, amados. Ele se apega a nós com uma força tão grande, que é como uma Mari, se apegada ao Bruno, à Adna. A pessoa tirar a Mari deles. Tu entende a dor que eles vão sentir? Essa é a dor de um ídolo no nosso coração. Eu não estou dizendo que eles fizeram dela um ídolo,
Mas o amor que eles têm por ela pode vir a se tornar um ídolo. E quando esse amor que a gente tem por determinada coisa que é lícita se torna um ídolo, quando a gente perde ou quando é nos negado isso, a dor é enorme. E quando essa dor é enorme, a pergunta que a gente vai fazer: o que a gente vai fazer? A gente continuará seguindo com Deus? Iremos nos conformar? Vi recentemente um vídeo de um pastor. A pergunta que fizeram é a seguinte: havia uma irmã siamesa, irmã gêmeas siamesas. O que é irmã siamesas? Uma pessoa, uma mulher, que tem duas personalidades porque tem duas cabeças. A parte de baixo dela para baixo é só de uma só pessoa. A parte de cima tem, se eu não me engano, 2 corações, 2 pulmões, tudinho, tudo igual. Só que era para ser separada, era para ser gêmeos, só que houve uma mutação e se uniram no tronco. Então, elas compartilham todos os órgãos, independentes da cintura para cima. Mas da cintura para baixo, é só uma coisa, é como se fosse uma mulher única. E aqui tem uma cabecinha, que é da minha e da irmã, e a outra. Fizeram a pergunta para o pastor, porque elas acabaram de se casar, eu acho que esse mês ou mês passado. E aí fizeram a pergunta para o pastor: pastor, o senhor casaria essa mulher? Aí ele disse assim mesmo: você casaria essa mulher? Só se as duas quisessem? Se as duas quisessem, está valendo. Casaria essa mulher? Sim. Você casaria essa mulher? Para a mamãe, casaria? Irmã Noemi, a senhora casaria essa mulher? Noemi. Oi, irmã Noemi. A senhora casaria essa mulher? Casaria ela? E o senhor, irmão Jay? Não casaria? Por que o senhor não casaria? Por que o senhor não casaria? Tem 2 sentidos? Tem 2 cabeças. É, exatamente. Exatamente. Você não casa uma mulher. A gente não casa poligamia. Há na escritura poligamia? Há ou não? Aqui quem está casando são 2 pessoas ligadas em um corpo só. Mas são 2 pessoas, tem 2 cabeças. Não é porque tem 2 cabeças, porque são pessoas diferentes. Uma se apaixonou por esse homem, a outra não se apaixonou. A pergunta que a gente vai fazer é: poxa, mas tu vai privar essa mulher de se casar? Não é injusto? É ou não? Diga aí, Alessandro. É? E se tu nascesse cega? É injusto tu nascer cega? Por que não? Está sendo privado de ver o mundo. O pastor lhe disse uma coisa muito séria. Muito séria, a gente tem que entender muito claramente a respeito disso. As nossas misericórdias não são as misericórdias de Deus. Não são. Você não está casando uma mulher, você está casando 2 mulheres com um homem. E isso não é adultério? Porque uma não se apaixonou e não quer casar, mas casa por causa da irmã. E o dia que ela se apaixonar por outro? Me diga. O corpo é dela também, não é só da irmã. E a gente tem que entender que quando Deus priva a gente, e Deus está sempre privando a gente de muitas coisas, amado, sempre está nos privando de muitas coisas, mas a gente pensa com o nosso coraçãozinho, a gente acha: poxa, mas ela já é assim, já nasceu assim. Quando vai tirar o desejo dela? Já era difícil alguém se apaixonar por ela, tendo uma pessoa, ou seja, uma outra cabeça nesse corpo. Se apaixonou, a gente vai tirar esse desejo dela? Deus privou ela disso.
E não é porque Deus privou que Deus se tornou mal. A gente tem que entender que a vida da gente é uma cheia de renúncias por causa de Deus. É por isso que eu falei para a Angelina, se te tirarem, a dor vai ser enorme. Por causa disso, tu vai rejeitar Deus. Porque se a gente não amar a Deus a maior do que todas as outras coisas, a gente vai rejeitá-lo. Não é à toa que muitos perdem a vida, os desejos, todas as outras coisas, porque tem uma perda na sua vida, e aquela perda nada mais é do que foi o seu ídolo, e o ídolo está lá, e por causa disso, rejeita Deus. Não quer mais saber de Deus, e para com todas as coisas. Ele continua dizendo assim: o que ocorre no seu coração quando você não é reconhecido por algum serviço no âmbito de dons? Quando lhe negam uma certa posição? Quando você é substituído? O que ocorre em seu coração em um conflito de relacionamento? Quando um desejo não realizado te tenta, com êxito, a cometer qualquer pecado, seja de discórdia, amargura ou raiva, eu demonstro que estive confiando naquela realização, daquele desejo, para alcançar minhas necessidades, ao invés de confiar em Deus. Que estive agindo sobre a minha, agora exposta à crença de que eu sei, melhor que Deus, o que é bom para mim. Ele diz alguns meios para detectar a idolatria. A primeira são as Escrituras. Em alguns aspectos, a idolatria é como qualquer outro pecado. Então, é necessário que a gente tenha que olhar para o nosso próprio coração e verificar pelas Escrituras Sagradas, identificando claramente o que Deus diz a respeito de idolatria e olhar com maior seriedade. Não é por acaso que o primeiro mandamento dado pelo povo de Deus foi: não terás outros deuses diante de mim. E no Novo Testamento, o termo idolatria é específica. Mais comumente, paixão lascívia, desejos carnais, cobiça. Paixão lascívia, desejos carnais e cobiça. Desculpa? Que é paixão lascívia? Paixão é um desejo muito intenso. Lascívia está no ato de sexualidade. O teu desejo sensual, o desejo lascivo, um desejo sexual é extremamente exacerbado, extremamente elevado no teu coração. Por isso que a Escritura ela pontua essas três coisas como grandes metas de idolatria no nosso coração: paixões lascívias, desejos carnais, e aí esses desejos carnais podem ser tanto atos sexuais quanto as coisas que fazem com que a gente cobiça, como diz o apóstolo João diz, porque tudo que há no mundo há o quê? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Essas coisas não procedem de Deus. Quem assim trabalha se tornou um inimigo de Deus. A concupiscência dos olhos, o desejo por aquilo que seus olhos veem. A concupiscência da carne, o desejo exatamente pelo sexo, por toda essa área sexual. E a soberba da vida, o desejo de estar em posições elevadas, em ser reconhecido pelos outros. E é nesse sentido, ele diz mais, a Escritura é um ponto. A segunda coisa que se faz para a gente detectar um ídolo no nosso coração é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai nos convencer, não basta só a Escritura estar dizendo isso. O Espírito tem que nos levar ao convencimento desse pecado por meio das Sagradas Escrituras. Porque muitas vezes a gente vai ler, como diz o jovem rico: Senhor, eu conheço a Tua palavra desde quando eu sou pequeno, eu tenho obedecido. Ele não conseguiu reconhecer que a riqueza, que o dinheiro se tornou um ídolo, apesar dele confiar ou acreditar que estava obedecendo a Deus em todos os seus mandamentos.
E aqui eu vou chamar, ele coloca, se eu não me engano, 7 pontos, eu acho. 8 comportamentos. Dá para a gente falar. No terceiro, ele vai falar a respeito um dos outros. Parker, que é um autor, um escritor muito abençoado. Os livros de J.I. Parker são muito bons para serem lidos. Ele diz assim: ainda que rápidos para ver como ela se aplica nos outros. Ele diz esse texto é o seguinte: lembre-se daquela parábola que Jesus disse, não é bem uma parábola, mas é uma analogia. Tira primeiro o cisco do teu olho, a trave do teu olho, para poder tirar o cisco do teu irmão, não é verdade? Porque a gente é muito mais fácil tirar a trave dos olhos das pessoas, ou tentar tirar o cisco do olho das pessoas, aquilo que está extremamente pequeno, que é muito difícil de ver. A gente é capaz, a gente é hábito em fazer isso, porém uma trave grosseira que está na frente dos nossos olhos, está dentro dos nossos olhos, a gente não é capaz de reconhecer. E ele está dizendo, Paca, exatamente isso, que a gente é capaz de fazer isso e esconder os nossos olhos. De maneira que é muito mais fácil eu denunciar o pecado da Luísa, do Lecídio, da Júlia, do Douglas, do que denunciar o meu próprio pecado que está diante de mim. Eu não consigo enxergar, porque o meu coração me ilude. E aí, nesse sentido, ele diz exatamente isso. Por isso precisamos de um irmão para afiar o outro. Ferro com ferro se afia. Então, o Douglas vai me afiar e eu vou afiar o Douglas. E afiar é passar o esmeril. E passar o esmeril em qualquer peça para ser afiada, vai arranhar, vai ferir, mas vai se tornar mais hábil. É como podar a árvore para dar mais fruto. O fato é que quando alguém tenta colocar isso para nossas vidas e nos mostrar, a gente não é capaz de acreditar. Não. Eu reconheço e tal, mas nesse ponto aí, não, isso aí não é verdade. Não, isso não acontece comigo. Não, eu não faço desse jeito. Já viu pessoas em que a gente diz, olha, você está errando aqui. Diz, não, isso não. Mas foi por causa disso, não foi bem assim não. Não, isso de forma alguma. Porque existe um problema nosso que sabe o que é? É que nós como igreja uns dos outros, irmãos uns dos outros, ainda assim a gente não tem poder de levar ao convencimento qualquer pessoa. Mesmo usando a Sagrada Escritura e mesmo eu apontando o erro da Júlia, olha Júlia, é assim a Escritura. Não, Brão, tá, tudo bem. Ela fica calada, mas ela não aceita. E por que não vai aceitar? Por que não vai aceitar, Adila? Por que Bruno não aceitaria? Quando uma repreensão é verdadeira, porque quer continuar? Não, mas ela está negando mesmo, que não é verdade. Lembra do Salmo? Lembra do texto? O seu coração ilui e diz, não é uma mentira aquilo que eu confio. Porque falta de conhecimento? Mas você está trazendo a Escritura para ela. Você não está falando da boca para fora, não. A Escritura está dizendo assim, seu comportamento está agindo assim. Você tem que se arrepender. Não, eu não ajo assim. Eu não sou assim. Sabe por quê? Porque o único capaz de convencer o homem é o Espírito. Nem a gente mostrando tudo para ele. Ainda assim, porque essa obra não é nossa. O que a gente pode fazer é mostrar a verdade. Essa é a primeira parte que nós temos como parte de mostrar a realidade de um erro para as pessoas. Mas mostrar por causa de amor, não é por causa de fazer ferida ou levar essa pessoa para baixo. É porque a gente ama essa pessoa, não quer ver ela destruída. Então a gente fala com ela a respeito dos seus erros, a respeito de suas falhas. A intenção não é
levar essa pessoa lá para baixo, dizer inferiorizar essa pessoa, não é. Denegrir essa, não é. É restaurar essa pessoa, mas não consegue ouvir. É por isso que a gente faz a segunda parte. A gente não se irrita porque ela não me ouviu. Você não pode se entristecer. Porque se você se entristece de uma maneira errada, é porque você queria a glória de ter sido o convencedor daquela pessoa. Você deve ser entristecido porque ela está errada e porque está ferindo o coração de Deus. E não porque a tua persuasão não foi eficaz. Porque você não foi o mais persuasivo possível. Você não deve se entristecer por isso. Porque se você se entristece, um ídolo está entrando no teu coração e você nem percebe que esse ídolo está querendo o reconhecimento das pessoas. De quão você é bom em aconselhar. De quão você é bom em repreender uma pessoa. De quão você é bom em fazer isso ou aquilo outro. Entende que o ídolo vai se tornando um lado e o outro ao mesmo tempo? Por isso você tem que deixar na mão de Deus e orar para essa pessoa. Porque é o Espírito, no final das contas, ele é o único que é capaz de nos convencer. Porque ainda que a gente mostre a Escritura, a pessoa não vai crer. E se a gente mostrar a Escritura e a pessoa crer, é porque o Espírito trabalhou. Não foi porque eu fui persuasivo. É porque o Espírito convenceu essa pessoa. Você está errada. E para a gente encerrar, eu vou apontar somente a quinta. Ele, só para pontuar, eu não vou falar. A terceira é com os irmãos. A quarta são os conflitos de relacionamento. Ou seja, qualquer relacionamento que a gente entre em conflito, pode mostrar para a gente o que há no nosso coração um ídolo. Seja exigir de uma pessoa aquilo que ela não é capaz de nos dar. Que há uma deficiência na vida dela. E se a gente continua a exigir, é porque a gente está querendo se satisfazer com um desejo que ela pode nos dar, em vez de nos contentar com o que Deus nos deu, já ela por si só. Ele diz, a quinta circunstância é: circunstâncias podem revelar o ídolo do nosso coração através de testes que vêm de duas maneiras: adversidade e prosperidade. Os testes de adversidade podem ser os mais óbvios, mas os de prosperidade podem ser, com frequência, os mais difíceis. John Owen observou uma coisa: que os pecados mais horrendos que os homens de Deus cometeram nas Sagradas Escrituras foram em tempos de prosperidade e não foram em tempos de adversidade. Davi, quando cobiçou Betseba, a Bíblia declara que ele estava sossegado na sua casa. A guerra estava tomando conta para o outro lado, o tempo tinha passado e ele olhou, se levantou e viu Betseba do outro lado da janela, tomando ela banho nua, e ele não virou o rosto, ele continuou olhando. Quem é essa mulher? Traz ela aqui para casa, traz ela aqui para o palácio. Noé caiu depois que o dilúvio havia passado, Deus havia dado a semente, Deus havia dado uma produção para ele, ele plantou a vinha, colheu da uva, produziu um mosto e se embebedou. Temos Davi, temos Noé, temos Ezequias. Todos caíram em grandes pecados em tempos de prosperidade, em tempos de fartura. Por isso a gente tem que tomar cuidado com as bênçãos que Deus nos dá, com aquilo que a gente recebe. A sexta e a sétima a sexta é a dor. As dores na nossa vida, seja ela física ou psicológica, elas podem nos levar exatamente a entender onde está o ídolo no nosso coração. Se essa dor é excessiva e distorcida, ela pode revelar a presença de um verdadeiro ídolo no nosso coração. Por isso a gente não larga essa dor, a gente continua com ela. A dor dessa perda. E por último, um modo de falar:
É tão fácil usarmos esse termo. Extremos como assim, ele me corrigiu e eu fiquei arrasada. Por quê? É hora de perguntar a você mesmo. Que ídolo no meu coração está criando que me arrasaria por uma palavra de correção destinada para o meu bem? Se você não está arrasado, mas usou a palavra conhecendo o seu verdadeiro significado, então por que você busca receber mais atenção do que a situação permite? E por último ele diz, comportamentos corrompidos. Em termos de idolatria, há muitas coisas a gente fazer. Mas eu acredito que isso, pelo menos, é o suficiente para a gente entender a vontade do Senhor. E olhar que muitas vezes os desejos do nosso coração vão precisar serem removidos. E a gente vai ter que aprender a andar na cruz de Cristo. Receber exatamente essa renúncia. A você não foi lhe dado o direito de casar, outros não foi dado o direito de enxergar, outros de ouvir, outros de andar. Direito esses que para qualquer um seria totalmente normais. Mas para você que está sob essa circunstância, não foi te dado. E por que Deus não te deu? É injusto? Foi Ele que te deu a vida para começar. E Ele te deu uma vida para viveres nele. Se isso não é suficiente, nada que você coloque no lugar de Deus será suficiente. Oremos ao Senhor.